Olá, meus amigos, eu quero dar sequência ao estudo das profecias bíblicas e eu vou falar exatamente na sequência do texto de Apocalipse, capítulo de número 17, quando no último vídeo eu estava questionando a respeito de o anticristo ser islâmico ou descendente do Império Assírio, como alguns afirmam, baseado nesse texto, entre outros também. Mas nesse texto aqui especificamente fala a respeito de uma besta, e esta besta é um animal, e ele fala que esse animal tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Essa besta de Apocalipse 17, também Apocalipse 13, 2, fala a respeito dela. Fala que essa besta é a semelhança de um leopardo, os pés como de urso e a boca de leão. E esses 3 animais são os animais referidos no sonho ou visão que Daniel teve e registrou no capítulo 7. Daniel 7, versículo 4, fala de um leão, que era o primeiro império que existia naquela época, que era o Império Babilônico. Depois, a sequência, Daniel 7,5, levantou-se um urso, que é o Império Medo-Persa, e depois, Daniel 7,6, um leopardo, que foi o Império Grego. Então, depois desses 3 grandes animais, Daniel 7,7 descreve um animal terrível, sobremodo forte, que pisava, que sobejava, que destruía, que devorava. E este animal tem 10 chifres, e depois desses 10 chifres, Daniel 7,7, Daniel 7,8 fala que levanta um 11º chifre. Esse 11º chifre derruba 3, e então ele começa a exercer o domínio sobre todos os demais. Então, Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25, traz a interpretação, dizendo exatamente: estes 10 chifres são 10 reis do mesmo reino. Depois se levantará um 11º, derrubará 3 reis, e se levantará e será forte, e devorará tudo, e vai agir durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, que são exatamente o período de dominação do anticristo, que está registrado também no texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Então nós estamos vendo que é exatamente a mesma semelhança, a mesma visão, e os textos são complementares. A besta de Apocalipse 17 é a besta de Apocalipse 13 e é o animal terrível, ou a sequência do Império Romano que foi estabelecido na época de Jesus Cristo. Só que ali fala de um animal que existia naquela época e a sequência deste animal, a restauração deste império, com 10 reis do mesmo reino, Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25. Então, tem um reino, o império que vai ser estabelecido, o Império Romano vai ser restaurado com 10 reis. E esses 10 reis, então, vai ser um casamento, tá? Uma aliança de casamento, Daniel capítulo 2, versículos 40 a 44, fala da estátua de Nabucodonosor, o Império Romano, que são as pernas de ferro, e depois fala de os pés em parte de ferro e em parte de barro, uma parte forte e uma parte frágil, que também são 10 reis misturados mediante casamento, mas não se misturam um ao outro, assim como o ferro não mistura com barro. Então, falando de um império romano restaurado, 10 reis do mesmo reino, alguns fortes e alguns frágeis, que se aliançam. Então, estamos falando do Império Romano restaurado na Europa unificada. E aí também eu mencionei a respeito do exército comum que está sendo levantado na Europa, já foi levantado na Europa exatamente com 10 governos, né? E depois, esse é o esboço, não é exatamente o cumprimento ainda da profecia, mas o esboço exatamente de um governo único que vai ser estabelecido, uma unificação política que vai acontecer, com 10 reis, e depois vai se levantar o 11º. Esse 11º derruba 3, dos 10 vão ficar 7, e a besta, que é o 11º que vai se levantar depois, derruba 3, e ele em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11, fala que ele é o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Então, estamos falando de um governo que está sendo restaurado. E as pessoas usam, na verdade, a interpretação das 7 cabeças, não como as 7 cabeças deste animal, tá? Do Império Romano restaurado. As pessoas normalmente fazem a interpretação que essas 7 cabeças que estão descritas aqui em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse 17, 10 fala assim: esses sete chifres são 10 reis, são 7 reis. 5 já caíram, um existe agora e outro virá depois. A interpretação que se faz, então, é que estas 7 cabeças são os 7 grandes impérios mundiais que existiram desde a antiguidade. Ou seja, Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma. Então eles falam que esses 7 reis, Apocalipse, capítulo 17, versículo 10,
São 7 reis, são esses 7 grandes impérios mundiais. E aí no vídeo anterior a gente estava falando a respeito desse assunto. Se o animal é o império grego, leopardo, pés de urso, Média Pérsia, e boca de leão, Babilônia, se os pés é a Média Pérsia, tá? O Império Medo-Persa, não pode ser uma das cabeças. Pés não são nenhuma das cabeças. Né? Se a semelhança do corpo do animal é um leopardo, que é o Império Grego não pode ser uma das cabeças. Ela é corpo. Tá? Se a boca é boca de leão, se é boca, não é uma das cabeças. Então, existe uma confusão na interpretação, exatamente nesse sentido, referindo aos 7 grandes impérios mundiais da antiguidade, quando, na verdade, o animal é o Império Romano restaurado. Então, são 7 cabeças do Império Romano. 5 existiram, né, já caíram naquela época que João registrou o Apocalipse, um existia naquela época e um vai acontecer depois. Então, eu falei a respeito desse assunto, porque as pessoas, com isso, falando das 7 cabeças como 7 antigos impérios mundiais, fala que, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, fala, a besta que era, não é, mas aparecerá. Então faz 2 menções a respeito disso. As pessoas falam assim, então, o anticristo, a besta, o 8º rei, é um daqueles que já existiram. E aí, então, eles falam que é o Império Assírio, que já existiu, não é o Império Romano, e ele vai aparecer de novo aquele que já existiu antes. Né? Então, como Império Assírio sendo restaurado, e aí fazem os paralelos com as profecias de Isaías, com as profecias de Naum, falando do rei da Síria, para fazer esta interpretação. Eu já mencionei que o rei da Síria não é o anticristo, mas o rei da Síria é o príncipe da aliança, aquele que vai fazer um acordo de paz com Israel. E em Daniel capítulo 11, versículos 21 a 23, menciona exatamente esses 2 homens. Tá? Fala, um homem viu, o homem de Belial, que é o anticristo, que vai aparecer e vai quebrantar as forças inundantes, os poderosos da terra. E também vai quebrantar o príncipe da aliança. Então, Daniel 11, 21 a 23 fala disso. Apesar da aliança com este homem vil, ele usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. E vai então quebrantar o príncipe da aliança assírio. O império assírio está sendo restaurado. O mundo árabe está sendo unificado. O presidente da Turquia está chamando para si esta unificação do império assírio. Está querendo restabelecer o califado, os descendentes de Maomé, para estabelecer um governo, para ser um Cristo islâmico, sim. Entretanto, ele não é o anticristo que vai exercer o domínio sobre todas as nações. Ele é o príncipe da aliança com o mundo árabe unificado, que restaura o império assírio e vai fazer uma aliança com o homem vil, que é o anticristo. Mas, Daniel 11, 21 a 23, este homem vil vai quebrantar o povo com quem fez aliança e vai também quebrantar os poderosos da terra e vai quebrantar também o príncipe da aliança. Então o anticristo, homem vil, vai destruir o império assírio com quem fez aliança. E este império assírio vai terminar numa inundação de sangue. Então é Daniel capítulo 9, versículo 26, o povo do príncipe da aliança, né? Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, quer dizer, vai confrontar o povo de Israel e vai terminar numa inundação, Daniel 7, 26. Mas este príncipe que há de vir, desse povo que vai destruir a cidade e o santuário, este vai fazer uma aliança com muitos durante uma semana. Então, estou falando uma aliança árabe-israelense, que vai estar dividindo a cidade de Jerusalém, que vai estar, então, fazendo a restauração da irmandade, né, de Esaú e Jacó, ou de Ismael e Isaque. São dos descendentes de Abraão que estão lutando por uma terra prometida a Abraão, a herança do patriarca Abraão, e também o direito da primogenitura. Então, este é o conflito árabe-israelense que existiu desde lá de Ismael contra Isaque e na geração seguinte, Esaú contra Jacó. Povos árabes lutando pela primogenitura, pela herança do patriarca Abraão. Então eles estão disputando o território e particularmente o Império Árabe restaurado quer a destruição de Israel, quer extinguir Israel do mapa.
Então, estou falando deste acordo de paz que vai ser estabelecido. Então, as nações estão trabalhando para que haja, então, este acordo de paz, para haver paz e segurança. E quando houver paz e segurança, quando disserem a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Porque vão fazer um acordo de paz durante 7 anos, e na metade dos 7 anos, essa aliança vai ser quebrada. E então, haverá esse conflito árabe-israelense, os descendentes de Esaú, os povos árabes, vão continuar praticando violência contra o irmão Jacó, Obadias 1:10, e vão estar tomando a herança. Tá? Então, aliança estabelecida com os reis, né, os dominadores da terra, os estrangeiros, em Obadias 1:11 fala a respeito disso, vão entrar na terra de Israel, vão tirar os bens de Israel e vão dar os bens de Israel para Esaú. Né? Quer dizer, vão dar os territórios ocupados vão dividir Jerusalém. Então, estamos falando deste conflito árabe-israelense milenar que vai ser agora aliançado, e o príncipe da aliança assírio, árabe, vai fazer um acordo de paz com o homem vil, com o anticristo. O anticristo vai estar presente na aliança. Então, eu estou mencionando a respeito desse assunto porque as pessoas, então, exatamente fazem a interpretação que o Império Assírio vai ser restaurado. E aí vai vir o anticristo. Mas não, vai ser restaurado, está sendo restaurado, né, com a unificação do mundo árabe, com a presença e manifestação e crescimento de um Cristo islâmico, sim, mas ele não é o anticristo. Tá bem? E aí vai ser quebrantado pelo homem vil, pelo homem de Belial. Então ele vai ser destruído e o anticristo então vai passar a exercer o domínio sobre todas as nações da terra. Então este anticristo, o homem vil, ele tem uma ascendência israelita. Ele será do povo judeu. Particularmente, ele é da tribo de Efraim. Como lá em Oséias fala de Efraim fazendo aliança com a Assíria. Então é exatamente esse contexto. Efraim, povo judeu, o Efraim significa a soma de 10 tribos que depois da morte de Salomão constituiu o Império do Império Norte, né? O Império de Israel, e as duas tribos das 12, né, que Judá e Benjamim, fizeram o Reino Sul, Reino de Judá. Então, os livros de crônicas, os livros de reis, falam a respeito do rei de Israel, rei de Judá. Quer dizer, o Efraim, que dominava o governo norte, tá? Liderava as 10 tribos ao norte. Essas 10 tribos fizeram uma aliança com a Assíria, foram invadidos pelo Império Assírio. E depois, Judá, né, Judá e Benjamim, o Reino Sul, foi invadido pela Babilônia na época de Daniel. Tá? Quando Daniel conta exatamente que Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Tá? Então, os dois foram invadidos, né? Mas primeiro, a história conta, e as profecias falam a respeito desse assunto, de uma aliança entre o Império Assírio e Efraim. Tá? Então a profecia de Osés fala a respeito disso, e fala exatamente de anticristo, o homem vil, vindo de Efraim, e o Império Assírio, o Cristo islâmico, fazendo aliança. Tá? Um acordo de paz que é feito, paz e segurança, mas depois a aliança é quebrada na metade dos 7 anos, e Daniel 9:27 fala: sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, que é o homem vil que vai quebrantar o príncipe da aliança assírio. Muito bem, então eu desviei esse assunto para retomar todo o contexto, né? Mas o foco aqui neste vídeo que eu estava falando a respeito deste império que vai ser dominado pelo anticristo, que é o Império Romano restaurado, e uma das cabeças não se refere, então, ao Império Assírio restaurado. É uma das cabeças do Império Romano. Tá? Então, são 5 reis que já existiram. Um existia na época de João e outro ainda apareceu depois. Tá? E quando apareceu durante pouco tempo. Então, é isso que está falando em Apocalipse 17. Versículo de número 8 fala assim: a besta que viste era e não é, mas aparecerá do abismo, irá à perdição, e os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá.
Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. A mulher é a cidade de dominação mundial, é a cidade de Babilônia prostituta, que não é a cidade do Vaticano, que não é a Igreja Católica, está falando de uma cidade centro do comércio mundial, como diz depois em Apocalipse capítulo de número 18, que é uma cidade que faz comércio, os mercadores da terra vão se enriquecer com o comércio de várias especiarias, né, que estarão sendo vendidas ali, é o centro do comércio mundial. Então essa mulher está sentada sobre 7 montes, sobre a cidade de dominação mundial, e também esses 7 reis, esses sete chifres são 7 reis, dos quais caíram 5, um existia na época e outro aparecerá depois. Então, eu quero mencionar a respeito nesse assunto agora, desses 7 reis, que 5 caíram, um existe e outro aparecerá depois, como também a besta que era, não é, mas aparecerá, exatamente por causa dessa confusão que é feita relacionada com o Império Assírio. Então, eu quero falar primeiro de um ponto de vista histórico-político, né? E depois um segundo aspecto que eu vou falar a respeito dessas cabeças, de um ponto de vista geopolítico, de amplitude de dominação do Império Romano. Então, em primeiro lugar, eu sempre ensinei nesta forma, né? Mas eu vou apresentar uma outra forma também de entendimento dessa passagem dos 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro aparecerá, como está em Apocalipse 17, versículo número 10. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito de reis, de formas de governo que existiram no Império Romano. Então, em primeiro lugar, o Império Romano passou por 7 formas de governo, 7 formas de reinado, tá? Então, eu estou mencionando isso do ponto de vista político, tá? Depois eu vou falar do ponto de vista geopolítico, de dominação, de amplitude territorial. Mas o Império Romano começou a existir como uma monarquia a partir do ano 753 a.C., quando Rômulo foi o primeiro imperador romano, o primeiro monarca romano, não imperador, o primeiro monarca romano, e aí os seus descendentes herdaram o trono desta monarquia. Então ele começou a existir, essa primeira forma de governo, de 753 até 509 a.C. Depois disso, foi formado o Senado romano, tá? Então, ao invés de haver um dominador, tá? Um monarca, um rei, então foi criado o Senado, os senadores romanos, e aí houve um período de república. E essa república, ela existiu desde 509 até 27 a.C., tá? Então, um período prolongado de república romana com essa força do Senado. Mas, em determinados períodos, dentro da lei romana, também havia uma possibilidade de haver um líder supremo e houve um período de ditadura, então também, ao invés de só o Senado, ao invés do Senado impor as leis, né, houve períodos de crise em que foram levantados ditadores. Então, essa foi a terceira forma de governo romano, que foi a ditadura. Entre 110 a 79 anos antes de Cristo, Gaius Marius, né, foi o primeiro ditador. Ele enfraqueceu o Senado para ter para si o seu governo e dominar ali, governar o Império Romano em tempos de crise. Então, de 110 a 86 a.C., Gaius Marius fez esta dominação ditatorial. Depois disso, Lúcio Cornelius Sulla Félix, em 82 a 79 a.C., também foi um outro ditador, então foi uma outra forma de governo do governo romano, tá? Depois disso, exatamente para que não houvesse uma ditadura, um governo único de um tirano, tá? Como foram esses dois ditadores dominando sobre o Senado romano, então foram criados triunviratos, que foi uma quarta forma de governo, quando então não dominava, um ditador, mas havia um governo dividido em 3 partes, em 3 líderes, para que então não houvesse a manipulação e ação ditatorial de um deles, né? Então o primeiro triunvirato aconteceu entre 59 a 53 a.C., e esse triunvirato foi composto por Pompeu, por Marco Crasso e por Júlio César. Anos mais tarde, entre os anos 43 e 31 a.C., Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido criaram um segundo triunvirato. Então foi
a quarta forma de governo na dominação romana. E aí depois disso, foi levantado, dentre esse segundo triunvirato, o Otávio Augusto criou uma nova forma de governo que foi o principado. Então teve um principado romano quando ele assumiu o governo, e depois desse período de principado, então foi estabelecida a sexta forma de governo, que foi o Império, que aconteceu do ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, foi o tempo do Império Romano, tá? Então, foram 6 formas de governo. Então, quando, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 10, que fala que são 7 reis, 5 já caíram. Então, do ponto de vista político do Império Romano, que é o quarto animal, que é o império que é a besta, tá? Com a semelhança do leopardo, dos pés de urso e boca do leão, que é a soma dos impérios anteriores, que é o quarto animal de Daniel 7:7, aquele animal terrível, diferente de todos os animais anteriores dele, que é a soma de todos eles, tá? Então, do ponto de vista político, o Império Romano teve 5 formas de governo, 5 reis caíram, tá? Monarquia, república, ditadura, triunvirato e o principado. E aí, então, o governo que existia na época, tá, o sexto governo, sexta forma de governo do Império Romano, 5 caíram, 1 existe, João descreveu assim, que era exatamente a forma imperial. Havia o imperador romano, havia a divinização do imperador, então era o Augusto, tá, que era o divino, tá, então ele foi divinizado e era adorado como Deus. Era a sexta forma de governo, é essa forma que existe. E ele falou que depois disso haveria uma outra forma de governo, o sétimo, que apareceria ainda, e quando aparecesse ia durar pouco tempo. E essa sétima forma de governo do governo romano é a forma de confederação, que é exatamente Daniel 7:7, que fala de 10 reis, ou na interpretação, Daniel 7:23 a 25, 10 reis do mesmo reino. Então não é um triunvirato, não é uma ditadura, não é um senado romano que está mandando na república, tá? Não é uma monarquia. Então, as formas de governo, 5 formas de governo já caíram. Uma existia, que era a forma imperial, e a outra, que ainda não aconteceu e que vai acontecer, que vai durar pouco tempo, é a forma da confederação. E por que vai durar pouco tempo? Porque é um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. São 3 anos e meio de dominação. Apocalipse 13, versículo 5, fala que são 42 meses. Então, esta é uma das formas de governo que ainda não existe, mas que está já profetizada lá em Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8, que vai acontecer dessa forma. E também, quando fala assim, são 7 reis, que são exatamente essas 7 formas de governo, então eu vou repetir, né, as 7 formas de governo, tá? Monarquia, república, ditadura, triunvirato, principado, império e confederação. São 7 reis, são 7 formas de reinado, de governo, tá? 5 já tinham caído, tá? Que foi, exatamente, monarquia, república, ditadura, triunvirato e principado. 5 caíram. 1 existia, que era o império, na época de João, e outra ainda vai acontecer, que é a confederação. Ao mesmo tempo, também, falando desse ponto de vista político, tá? Fala assim, a besta que era e já não é, também é o 8º rei, que procede do 7 e vai à perdição. Então ele fala também do 8º rei, tá? Quer dizer, ou a besta que era, não é e aparecerá. Por quê? São formas de governo, tá? E numa forma de governo de confederação, tá? Que é a 7ª forma de governo, o que vai acontecer é Daniel 7, versículo 8. Dos 10 reis da confederação, vai aparecer o 11º, que procede daqueles 10. Tá? E este vai derrubar 3 reis e vai dominar sobre todos os demais, né? Que é o 8º rei. E esse 8º rei, que não é Império Romano e aparecerá, é a forma ditatorial. Então, no meio da confederação, da 7ª forma de governo, a forma que era ditatorial, como já tiveram 2 ditaduras, né, durante a época da República Romana. Então, essa forma de governo que não era império,
vai voltar porque o anticristo, no meio da confederação, vai se levantar para ser o 8º rei. Derrubando 3 dos 10, vai ser o 8º rei, como como Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 fala. Então esta é a forma política de governo, tá, que eu estou apresentando, tá, e foi a forma que eu sempre ensinei nesses vários anos, né, que eu falo a respeito desse assunto. O mesmo animal, o Império Romano, voltando a existir com 10 reis, e que é exatamente a Confederação Europeia, aquele que ia surgir ainda e durar pouco tempo, 3 anos e meio, a partir da restauração do Império Romano, como unificação política. É o mesmo quarto animal, Daniel 7:17, 4 animais que são 4 reis. E do quarto reino vai se levantar 10 chifres, que são 10 reis. 11º derruba 3, o 11º vira o 8º, tá? Que é a forma ditatorial depois, no meio da confederação, que o anticristo vai assumir para governar sobre os reis da terra e para exercer o seu domínio e devorar e fazer em pedaços durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, durante 42 meses, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, ou a metade da semana da Aliança Árabe-Israelense, a segunda metade da Aliança Árabe-Israelense, como está em Daniel 9, 27. Então, eu estou apresentando esta forma. É claro que as pessoas que acreditam no Império Assírio sendo restaurado, ou qualquer outra forma de crença também, vão questionar isso, não vão aceitar, porque já tem incrustado realmente esse pensamento que é o Império Assírio, que é o príncipe da aliança, mas estamos falando do anticristo, homem vil, que vai derrubar esse príncipe assírio, e tem essas formas de governo que já aconteceram no Império Romano. Então estou apresentando essa forma política histórica, e no próximo vídeo eu vou falar a respeito desses 5 reis que já caíram, do que existia na época e do que vai acontecer ainda, do que apareceu depois, do ponto de vista geopolítico, do Império Romano de dominação mundial. Então, é uma outra forma de interpretação desse texto também, mas falando exatamente do mesmo animal, da besta de Apocalipse 13:2, que é Daniel 7:7, que é o Império Romano restaurado. Eu vou falar depois num vídeo seguinte ainda, tá, a respeito da aliança de casamento entre os impérios, ali, entre os reis, para ter exercício dessa confederação da restauração do Império Romano para a dominação do Anticristo. Então, a partir deste momento, né, claro, estou contestando ideias, e claro, não estou me levantando contra nenhum dos irmãos que pregam diferente, tá? Eu não quero estar com contendas, tá, contra pessoas, mas exatamente confrontando ideias, interpretações, trazendo uma nova forma de interpretar dentro do que eu creio que está dentro dos princípios da palavra, como eu expus nesse e nos vídeos anteriores também, e vou estar falando a respeito desse assunto nos próximos vídeos. Então, que Deus dê graça, dê entendimento, que você possa refletir a respeito disso, como a palavra de Deus é tão perfeita do ponto de vista de interpretação e profética da história, como que ela é a luz para nós entendermos a história, e como nós podemos nos basear nela para poder, então, interpretar os tempos e as épocas que nós estamos vivendo, e exatamente esse levantamento do governo do Anticristo que virá nesses próximos dias a partir desse restabelecimento deste império com os 10 reis. Então, que Deus abençoe, dê graça, e no próximo vídeo nós vamos dar sequência, então, com esclarecimento a respeito desse ponto de vista geopolítico, que o Império Romano vai ser restaurado. Deus abençoe, um grande abraço a todos.